Vamos lá, pessoal, vamos dar início a essa aula e vamos falar sobre números e a reta numérica, uma combinação interessante. Mas antes de começar, eu gostaria de avisar vocês o seguinte: todo o conteúdo dessa aula, vocês terão que copiar no seu caderno. Então, por favor, não é necessário você me mandar uma mensagem perguntando, professor, tem que copiar? Eu já estou dizendo, tem que copiar desde o primeiro slide até o último. É lógico que vocês não vão copiar os desenhos, mas precisa copiar todo o conteúdo que está sendo passado aqui para vocês. Tudo bem? Então, partindo disso, a gente não precisa mais ficar mandando mensagem. Se tem que copiar. Sim, tem que copiar todo o conteúdo. Essa aula tem 22 slides, você vai ter que copiar o conteúdo dos 22 slides. Tudo bem? O primeiro exercício da nossa apostila, ele diz assim: complete a reta numérica a seguir, considerando cada intervalo igual a 0,1, que a gente lê 1/10. Vocês viram que eu pulei em dupla. Certo? Porque a gente não tem condições de fazer em dupla, né? Então, estão aí, ó, do -1 até o 0, eu tenho 10 intervalos. E do 0 até 1, eu também tenho 10 intervalos. Então, veja só, é para completar de 0,1 em 0,1. Então, eu coloquei tanto 0,1 positivo como negativo. Por que eu coloquei os dois ao mesmo tempo? Para que eu possa estar falando para vocês, a vocês, o que são opostos ou simétricos. O 0,1 positivo e o 0,1 negativo são opostos, certo? Continuando, né? 0,2 positivo e 0,2 negativo são opostos, né? São os mesmos números com sinais invertidos, por isso que são chamados de opostos. Tenho 0,3 e menos 0,3, e aí já deu para pegar, né, o esquema, né? 0,4 menos 0,4, 0,5 menos 0,5, 0,6 menos 0,6, e assim eu vou completando a nossa reta numérica. Tudo bem? Esse exercício aqui ele está pedindo para que a gente coloque a representação fracionária dos números que foram escritos na forma decimal. Presta atenção que eu deixei aqui o, os números na forma decimal. Vou até mudar o ponteiro aqui do mouse. Eu deixei os números aqui na forma decimal para que a gente pudesse associar tanto a forma decimal com a forma fracionária. Então, vamos ver, ó. Eles vão entrar também em duplas, né? Então, olha lá, 1/10 está aqui, ó. 1/10 na forma fracionária é a mesma coisa que 0,1. Menos 1/10 é a mesma coisa que menos 0,1, tá? Então, 2/10 menos 2/10, 3/10 menos 3/10, 4/10 menos 4/10, e assim eu vou completando. O importante aqui é você entender como é que se representa um número na sua forma decimal e um número na sua forma fracionária. Lembrando que toda vez que eu tenho um número à direita da vírgula, eu leio como décimo, tá bom? Então vamos lá. Ele está fazendo um exercício que a gente chama de exercício de recorrência, né? Ele está recorrendo ao exercício anterior para apresentar o exercício seguinte. Ele está dizendo aqui o seguinte: considere as frações escritas no item 1.2, que é o item anterior, e escreva-as com o denominador 5, se possível, tá? Então vamos lá, vamos ver o que é possível fazer aqui. No caso aqui, ó, é uma fração que a gente chama de irredutível, vocês vão ver um pouquinho lá para frente. Ó, essa daqui, ó, se eu dividir 2 por 2 e 10 por 2, esse 10 vai virar 5. Esse e esse. Então, eles vão também se apresentar os pares aqui para a gente, tá? Ó. Então, vamos lá. Aí o 4, dá para eu dividir o 4 por 2. Se eu dividir o 10 por 2, ele vira 5 também. Então, eu vou trabalhar esse daí, ó. Tudo bem? Dos dois lados. O 6 é a mesma coisa. Por que eu não vou trabalhar o 5? Porque o 5 só dá para dividir por 5, que vai dar 1. Se eu dividir o 10 por 5, vai dar 2. Ele quer que seja denominador 5, tá? Aqui dá, ó, se eu dividir o 10 por 2, dá 5. Se eu dividir o 6 por 2, dá 3. Ele quer denominador 5, então esse aqui também é um bom exemplo. E o próximo, né, que é o 8/10, se eu dividir os dois, tanto em cima como embaixo, por 2, eu tenho 4 em cima e 5 embaixo, que é o que ele quer, tá? Então, beleza, essa é a proposta do exercício.
Nesse exercício aqui, ele pede para que a gente utilize os exercícios, o exercício anterior, as frações do exercício anterior, e indique quais delas são irredutíveis. Então, vamos lá. O 1/10 positivo e o negativo, os 3/10 positivos e negativo, 5/10 não, porque ele é redutível, dá para dividir em cima e embaixo por 5, mas os 7/10 também dá. O que é uma fração irredutível? É aquela que não é possível mais reduzir. Os 7/10, 3/10, 1/10, não dá para fazer mais nada, ela já está na menor expressão possível dela. Tá? E o 9/10 e o menos 9/10. E ele pede para justificar. Então, a justificativa qual que é? As frações são irredutíveis, pois não há como dividir numerador e denominador por um mesmo número, por um número diferente de 1. Ou seja, não é possível simplificá-las. Tá bom? Então, não dá para fazer mais nada aqui. Aqui já acabou, encerrou o que a gente podia fazer com essas frações. Aqui eu vou trazer para vocês dois tipos de frações, as frações irredutíveis e as frações equivalentes. Por que eu vou trazer para vocês agora? Porque a gente vai precisar disso no exemplo seguinte, no exercício seguinte. Tá? Eu vou trocar aqui o mouse para a gente ficar melhor, apontar melhor, né? Então vamos lá. O que são frações irredutíveis? São frações que não podem ser mais simplificadas. Então está aqui, ó, 5 nonos, 14 quinzeavos, 20 17avos, 3 25avos. As frações não podem mais ser simplificadas, então na menor forma possível. Então as frações irredutíveis são frações geradas através da divisão do numerador e denominador pelo mesmo número. Então eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Ó. Eu vou pegar essa fração. Essa fração vai chegar em uma daquelas frações lá em cima. Então veja só, se eu dividir em cima e embaixo por 2 ao mesmo tempo, eu vou gerar uma nova fração, que é a fração 40 dividido por 2 dá 20, 72 dividido por 2 dá 36. Dá para simplificar de novo, então ela continua sendo redutível. Dá por 2. Ah, professor, mas se eu quiser simplificar por 4 direto, daria? Pode. Eu estou fazendo da melhor forma possível aqui, da forma bem simplesinha para todo mundo entender. Então, 20 dividido por 2 vai dar 10, 36 dividido por 2 vai dar 18. Tá lá, ó. Dá para reduzir de novo? Dá para reduzir por 2 de novo. Então, vamos lá. Ó. 10 dividido por 2 vai dar 5. 18 dividido por 2 vai dar 9. Chegamos naquela fração lá de cima, ó, nessa daqui. Ah, professor, dá para fazer com a 14 quinzeavos? Dá para fazer com todas elas? Não é o caso, eu só estou apresentando aqui para vocês entenderem o que é uma fração irredutível. Ou seja, a fração 5 nonos, ela é irredutível. Por quê? Porque não dá mais para simplificar em cima e embaixo por um número igual ao mesmo tempo. E agora, o que é uma fração equivalente? Ó, as frações equivalentes são geradas por multiplicação ou divisão do numerador e denominador pelo mesmo número e ao mesmo tempo. Na verdade, se vocês analisarem aqui, as frações equivalentes, elas podem chegar a uma fração irredutível, dependendo do que você está fazendo aí, tá bom? Então, vamos lá. Ó, 3 quintos, que é igual a 9 quinzeavos. Como é que isso aconteceu? Olha lá, ó. O 3 eu multipliquei por 3, virou 9. Então, o que eu faço em cima, eu também faço embaixo. 5 eu multiplico por 3, vai dar 15. Tem um outro exemplo aí para vocês. Ó. O 12 quarentaavos vai virar 3 décimos. Como que isso vai virar? Então, tá lá. Ó. Se eu dividir em cima por 4 e ao mesmo tempo dividir embaixo por 4, eu chego numa fração equivalente à primeira. Tá bom? Então, frações equivalentes são essas, aquelas que a gente pode conseguir através da multiplicação ou divisão do denominador pelo mesmo número. Tá beleza? Ó, esse exercício aqui, ele dá uma tabela e pede para que a gente complete a tabela, mas ele dá algumas orientações aqui. Ó. O quadro a seguir apresenta algumas frações. Complete-a com suas equivalentes, de modo que a primeira coluna contenha as irredutíveis das que foram apresentadas. Então, ó, essa coluna aqui, deixa eu mudar de novo esse mouse, que ele insiste em ficar mudando de forma. Essa coluna aqui, ó, só vai entrar irredutível. Irredutível como? A irredutível dessa, a irredutível dessa, a dessa e a dessa outra aqui, certo? A última. Então,
vocês, essa coluna aqui, ó, não tem opção, essa aqui é só irredutível, tá? Então, mas eu não vou completar através dessa coluna, eu vou seguir uma outra ordem aí. Mas, lembrando que essa coluna é a irredutível. Então, vamos lá. Eu vou com as equivalentes primeiro, tá? Então, nesse caso, ó, como que eu transformei o 3 sobre 1 em equivalente? Multipliquei o 3 por 2 e multipliquei o 1 por 2, certo? Ao mesmo tempo. Ó, 12 quartos, o que que eu fiz? Eu tanto posso tirar a equivalente da primeira fração como da segunda. Se eu for tirar da segunda, multipliquei por 2 em cima e embaixo ao mesmo tempo. Olha lá, em cima e embaixo multipliquei por 2 em relação à anterior, tá? 48 em relação a 24 foi multiplicado por 2. Né? O 24 foi multiplicado por 2. O 8 virou 16, também foi multiplicado por 2. Agora, olha só, 1/3. Como que eu consegui 1/3 aqui? Lembra que eu falei que uma fração equivalente pode ser conseguida por multiplicação ou divisão? Aqui foi por divisão. Ó. O 3 virou 1, eu dividi por 3. Então, o que eu faço em cima, eu faço embaixo. Ó. O 9 virou 3, dividi por 3 também. Multipliquei em cima por 3, multipliquei o 9 por 3 e o 27 por 3, multipliquei o 27 por 3 e o 81 por 3. Beleza? Olha só, 1/6. 1/6 é a irredutível de 5/30, mas também ela é chamada fração equivalente, porque representa a mesma coisa, só que de forma diferente. Como que eu consegui isso? Eu dividi o 5 por 5 e dividi o 30 por 5. 5 dividido por 5 vai dar 1, 30 dividido por 5 vai dar 6. Beleza? Ó, 3/18 também é uma forma equivalente. Multipliquei o 1 por 3, multipliquei o 6 por 3. Beleza? 48, 8/48. O que que eu fiz? Ó, multipliquei o 1 por 8, multipliquei o 6 por 8. Certo? E esse valor aqui é o mesmo valor desse daqui. Tá bom? 9/54. O que que eu fiz aqui? Multipliquei o 1 por 9, multipliquei o 6 por 9, deu 9 vezes 6, 54. Beleza? E aí é completar a tabelinha. O que que eu fiz aqui? Ó, dividi o 6 por 6, deu 1. Dividi o 42 por 6, deu 7. Tá? 3/21. Dividi o 6 por 2, dividi o 42 por 2. 4/28. Agora, vocês vejam que eu não peguei daqui, mas eu peguei daqui, ó. 1 eu multipliquei por 4, deu 4. 7 multiplicado por 4 dá 28. E 8/56. Então, 1/8. 8/64. Estou multiplicando em cima e embaixo por 8. 10/80. Estou multiplicando em cima e embaixo por 10. 15/120. Então, agora, efetivamente, a gente vai entrar no que a gente chama de dízima periódica. E o que é uma dízima periódica? É um número decimal que apresenta uma repetição infinita em sua parte decimal. A parte decimal que se repete chamamos de período. Ou seja, vocês vão ver aí o exemplo. Quer ver? Ó? Então, ó, aqui ó, é a parte que ele está falando aqui, ó, uma repetição infinita na sua parte decimal. Então, aqui vai ficar 3, 7, 3, 7, 3, 7, 3, 7. E essa parte que você está vendo aqui que se repete, o 3 e o 7, a gente chama de período. Tá bom? Então, a primeira parte a gente chama de parte inteira, que é o 1, mas não precisa ser 1, pode ser 2, pode ser 0. E a segunda parte a gente chama de período. Só que a parte que a gente chama de período é só a parte decimal que se repete. Tá aqui, ó. Tá bom? Então, não vamos confundir isso aí, não. Então, olha lá, 0,5261261, o próximo seria 6 e depois 1. Então, eu não preciso colocar. Só que você observa aqui, ó, que eu tenho uma parte decimal que ela não se repete, tá bom? Então, vamos olhar aqui na explicação do slide, ó. A parte inteira é o 0, né? Que a gente chama de parte inteira, não importa que é 0. E a parte decimal que se repete, a gente chama de período. Quem é a parte decimal que se repete? Pode olhar aqui, ó. 261, 261, 261. Tudo bem? Bom, eu vou apresentar para vocês agora dois modelos de dízima periódica. Nós temos a dízima periódica simples e a dízima periódica composta. Qual a diferença entre um e outro? Vamos lá.
O que é a dízima periódica simples? É aquela que o período vem logo após a vírgula. O que é o período? É aquela parte que se repete infinitamente. Então, veja só, 0,8888. Quem é o período? O período, gente, não é 8888, não. O período aqui é só o algarismo que se repete. Período é somente o algarismo que se repete. E eu tenho um outro jeito de apresentar essa dízima que a gente chama de forma reduzida. Então, olha lá, 0,8 com o tracinho em cima. Ponto, acabou. O tracinho em cima do período. Beleza? 1,737373. Bom, a forma reduzida dela, 1,73. O tracinho só vai em cima do período. Tá? Quem é o período? São os algarismos que se repetem. Tá? 12,389, 389, 3 pontinhos. A forma reduzida, 12,389. Vocês percebem? Ó, o período vem logo aqui, ó, após a vírgula. Ó, logo após a vírgula, logo após a vírgula. Vamos mais um modelo aí, ó. 72,51515. Qual é a forma reduzida? 72,51. Tá bom? E o que é uma dízima periódica composta? É aquela cujo período não vem após a vírgula, não vem direto, assim, passou a vírgula, veio o período, não. Tem sempre um número antes do período. Então, olha lá, 0,1, 45, 45, 45. Quem é o período aqui? É o 45, é o 4 e o 5, tá bom? Não é 45, 45, 45, é só o 4 e o 5. Novamente, o que é período? Período é a parte que se repete, é o número, o algarismo que se repete. Também tem a forma reduzida, ó. E aí a gente põe o tracinho somente em cima do período, 0,145. 7,0264, 264, 264 e assim por diante. E a forma reduzida, 7,0264 com o tracinho em cima. O tracinho vai exatamente em cima do período. 15,237777. Quem é o período? É só o 7 aqui. Então, na forma reduzida, o tracinho vem só em cima do 7. Olha lá, 15,237. Significa que 7 se repete infinitamente. 169,1848484 e assim por diante. Então, vai ficar 169,1 e o 84 tem o tracinho em cima, que o tracinho só vai em cima do período. E aqui eu coloquei aqui uma brincadeirinha para a gente descontrair um pouco, né? Ó, é uma chargezinha matemática. Tem dois números uns, né? Um que é macho, né? O menino, e tem a menina também, né? O da esquerda é o menino e o da direita é a menina. Aí o menino fala assim para a menina: não acho que nosso caso dará certo. Aí a menina fala assim: não diga isso. Eu sem você sou nada. É, de fato, né? Um tira um é nada. Aí o menininho fala assim: mas nunca conseguiremos nos multiplicar. Também é outra verdade, né? Porque 1 vezes 1 sempre vai dar 1. Não vai mudar, não vai passar disso, né? Uma chargezinha só para descontrair, tá bom? Bom, o exercício aqui está pedindo para vocês o seguinte: considere as frações e, usando a calculadora, escreva esses números na forma decimal. Veja só, quando eu estou dando essa aula na sala de aula, eu costumo pedir para os meus alunos, é lógico, a calculadora ajuda a gente bastante, mas eu peço para eles para que a gente possa treinar essa conta. Então, se vocês puderem treinar, é lógico, o uso da calculadora é bem mais rápido, mas treinar para a gente poder lembrar como fazer essas continhas de divisão, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Vou dividir 1 por 3, 22 por 15, 2 por 3, 53 por 11, 322 por 45 e o 14 por 9. Sempre dividir o de cima pelo de baixo, tá bom? Lembre que eu não falei sempre dividir o maior pelo menor. Eu estou falando dividir o de cima pelo de baixo, tá? Então, a letra A vai ficar 0,33 se eu usar a calculadora, né? E aí vai aparecer esse monte de 3 lá, nunca vai terminar. A letra B, 1,46666. Ó, é um outro modelo de dízima. Letra C, 0,6666, né? É o mesmo modelo da número A. Letra D, 4,818181. Letra E, 7,15555. E não acaba mais, né? E letra F, 1,5555555, tá bom?
Então, eu queria fazer uma observação importante aqui, para que vocês pudessem entender os exercícios seguintes. Quando o numerador não é múltiplo do denominador, obtemos dois modelos de números decimais. Então, quando o de cima não está na tabuada do de baixo, né, eu tenho dois modelos de números. O primeiro modelo é chamado de decimais exatos. O que é um decimal exato? Quando eu divido um número por outro, dá um número com vírgula, mas não dá aquela dízima, tá? Então, por exemplo, 3,45, 5,2, 1,5, 0,4, 0,25. Esses são os decimais exatos. E os decimais periódicos, que são as dízimas periódicas, tá? Então, 1,2222, 8373737, 6,999, 15,04214 e 0,1528888. Tudo bem? E aqui tem uma chargezinha também, né? O cara está sendo amarrado lá porque foi perguntado para ele quanto que é 1 mais 1. Ele respondeu 3. Aí o cara meteu o ferro na barriga dele, né? É 2, é 2. E ele respondendo é 3, é 3. E ele metendo o ferro na barriga do cabra aí. Nesse exercício aqui, ele está dizendo, analisando os resultados encontrados no item 2.1, identifique o período classificando em dízimas periódicas simples e compostas. Aqui na apostila de vocês, vocês vão encontrar 1.1, e aí vocês corrijam o item aqui, tá? Ele coloca item 1.1, mas é item 2.1. Então, ó, o que eu fiz? Eu trouxe o exercício anterior, do jeitinho que ele foi resolvido, para cá, ó. Então, eu já tenho aqui o que aconteceu no exercício anterior e os resultados. E aí eu vou classificar, né? Então, vamos lá. Ó. O período é o 3. Lembrando, o que é o período? É somente o algarismo que se repete. E essa é uma dízima simples. Por que dízima simples? Porque o período vem logo à direita da vírgula. 1,46666. Quem é o período? É o 6. Isso é uma dízima composta. Por que dízima composta? Vocês estão vendo aqui, ó, o período não vem imediatamente após a vírgula, né? Vem o número 4 antes, tá bom? Quem é o período aqui? De novo, é o 6. Dízima simples. Por quê? Ó, o 6 veio imediatamente após a vírgula, tá bom? Quem é o período aqui? 8, 1, certo? Por que o 8,1? Porque é o que se repete, 8,1, 8,1 é uma dízima simples também, porque o período veio imediatamente após a vírgula. Aqui, ó, vocês estão vendo que tem um 1 aqui? O período é o 5, mas isso daqui não pode ser uma dízima simples, porque antes do 5 tem um número que veio para atrapalhar aqui a dízima. Então, ó, período é 5, que é o algarismo que se repete, dízima composta. Agora sim, ó, 1,555, o período é 5, e a dízima é simples, tá certo? Aí uma chargezinha também para você. Bueno, chega minha aula de matemática. Chegou minha aula de matemática, né? Veio através da flecha aí, gosta mesmo de matemática. Aqui eu coloquei uma chargezinha para vocês. Está dizendo assim, a fome é uma dízima periódica. Nesse tempo de pandemia, vocês devem estar sabendo bem disso, né? A fome nunca acaba, né? A dízima periódica não tem fim. Então, nesse tempo de pandemia, vocês estão aí matando os pais de vocês, né? Porque não param de comer, né? Então tá aí, só para a gente se divertir um pouco. Nesse exercício aqui, ele está pedindo para usar a calculadora e vocês escreverem três frações diferentes, mas com três requisitos. A primeira tem que gerar uma dízima simples, a segunda tem que gerar as três, né? As outras três tem que gerar dízimas compostas e as outras três, no caso, se não são dízimas simples e não são dízimas compostas, são números decimais exatos, tá bom? Então vamos lá. 25,99 avos. Presta atenção como essas dízimas simples são formadas, tá? Qual é a estrutura da fração de uma dízima simples? Se você prestar atenção, a estrutura é sempre igual e dá para deduzir. 747,999, 4 nonos. Uma dízima composta, 28,45 avos. O que é uma dízima composta mesmo? É aquela que o
Período não vem imediatamente após a vírgula, certo? Tem um número antes. 14 quinzeavos e 275 90avos. E no terceiro caso, que são os números decimais exatos, 5 quartos, 185 20avos e 3 oitavos. Bom, mas aí fica simples. Ah, professor, será que isso daqui corresponde? Eu não ia deixar vocês na mão, né? Então eu coloquei aqui os resultados de cada uma delas. Então, ó, a primeira é 0,25. Presta atenção na estrutura da fração e a dízima. Presta atenção que vocês vão entender como é que funciona isso daqui. Olha lá, ó. 0,747, 0,4. Eu tenho certeza que vocês já identificaram como que se forma uma dízima simples. A dízima composta já não é assim, tá? Então, 0,62222, está vendo que o tracinho está somente em cima do período. 0,93333, 3,05555. E aqui, ó, 5 dividido por 4 vai dar 1,25. 185 por 20 vai dar 9,25. E 3 sobre 8 vai dar 0,375. Tudo bem? Bom, dando continuidade, pessoal, nós falamos até agora de dízimas periódicas e agora a gente vai entender de onde vêm essas dízimas. Essas dízimas vêm de uma fração. E essa fração, ela tem um nome que é chamado aqui de fração geratriz, certo? Então, a gente vai estudar as frações geratrizes agora, ou seja, a fração que gerou a dízima. Então, vamos lá. Veja só, toda e qualquer dízima periódica é formada através de uma fração que recebe o nome de fração geratriz. Então, o que significa isso? Eu tenho uma dízima periódica, por exemplo, 1,66666. Atrás, antes dessa dízima, tem uma fração que gerou ela vem de uma fração. E essa fração recebe o nome de fração geratriz, certo? Então, vamos ver como que faz aqui. Ó. Então, nós temos a dízima simples e a dízima composta, já vimos lá atrás. Então, o primeiro caso que a gente vai estudar são as dízimas simples, aquelas iniciadas por zero e o período vem logo em seguida. Lembra lá atrás quando eu falei para vocês? Presta atenção como que funciona, como que essa fração é gerada e depois a fração, como que vem a dízima, né? Presta atenção um pouco aqui que vocês vão entender, né? E não precisa fazer conta, não precisa fazer nada. Esse é o caso da dízima simples iniciada por zero. Nós temos uma dízima simples que não é iniciada por zero, mas nesse caso aqui, ela é iniciada por zero. Vamos ver aqui, ó. Então, por exemplo, ó, 0,888, como que é a fração geratriz? 8 sobre 9. Eu não vou comentar nada ainda, mas vamos ver se vocês percebem isso aí. 0,25, que é 0,25, 25, 25, aqui está na forma reduzida, né? 25 sobre 99. Um outro exemplo. 0,513513. Qual é a dízima? A fração geratriz dessa dízima? 513 sobre 999. Vai prestando atenção, hein? 0,71, que é 71, 71, 71. Qual que é a fração geratriz dessa dízima? 71 sobre 99. Acho que já deu para pegar, né? 0,2235, 2235. Qual que é a fração geratriz dessa dízima? 2235 sobre 9999. Será que já deu para vocês perceberem como que é que se forma a fração geratriz de uma dízima simples? Então, vamos lá. Ó. Vamos para a regrinha. A regrinha é, destaca-se o período. Então, olha lá, em todos eles, ó, você viu, ó, o período aqui, ó, o período é 8, tá o período aqui, ó, o período é 25, tá o período aqui. 513, tá o período aqui. 71 está o período. 2235 está o período. E divide-se por tantos noves quantos forem os algarismos que formam o período, simplificando sempre que possível. Então, olha só, o período aqui é formado por um algarismo, um 9. O período aqui é formado por dois algarismos, 2 noves. O período aqui é formado por 3 algarismos, 5, 1, 3. Um 9 para cada um deles. O período aqui é formado por 2, um 9 para cada algarismo. O período aqui é formado por 4 algarismos, 2, 2, 3, 5. Então, ó, um 9 para cada algarismo.
simplificando sempre que possível. Vocês viram que aqui eu não simplifiquei, mas a gente vai simplificar isso agora, ó. Então, a primeira é irredutível, a segunda é irredutível também, a terceira não é irredutível. Então, dá para simplificar por 9, que vai dar 513 dividido por 9 dá 57, 999 dividido por 9 dá 111. Ah, professor, mas tem que ser por 9? Não, você pode dividir por 3, depois pode dividir por 3 de novo, né? E tem uma outra aqui que dá para simplificar também. Olha lá, ó. Dividindo por 3... dá 747 em cima, 3.333 embaixo. Tudo bem? Então, bem simples aí, ó. Destaca-se o período e divide por tantos 9 quantos forem os algarismos que formam o período, tá bom? Vamos lá, ó. Agora eu preparei um exercíciozinho para vocês estarem fazendo. O segredo aqui é o seguinte, não é vocês esperarem eu corrigir para que vocês possam copiar, né? Vamos usar, né, a cabeça e treinar. Qual que é a regrinha? Destaca o período e divide por tantos 9 quantos forem os algarismos que formam o período. Tá certo? Então tá aqui, ó. Aqui está na forma reduzida, aqui está na forma extensa, forma reduzida, forma extensa. Então, esperando vocês. Qual que é o ideal? Dá uma travada no vídeo, faz o exercício e depois confere. Eu sei que vocês conseguem, porque esse aqui é bem facinho. Então, eu sei que vocês travaram o vídeo, então vamos lá. Destaca o período. O período ali é 23 e divide por tantos 9 quantos forem os algarismos que formam o período. Como aqui eu tenho 2 algarismos, é um 9 para cada um. Olha lá, ó. Simplificando sempre que possível. No caso aqui, está na forma irredutível, não dá para reduzir mais. O segundo, ó, destaca o período. O período é 6, não é 66. Quem se repete é o 6. E divide-se por tantos 9 quantos forem os algarismos que formam o período, simplificando sempre que possível. No caso aqui, dá para simplificar o 6 e o 9, dá para simplificar por 3, beleza? Então, ó, 6 dividido por 3 dá 2, 9 dividido por 3 dá 3. Olha lá. A terceira, 45 é o período. 45, 4 e 5 são 2 números, 2 algarismos, um 9 para cada um. Então, dá para simplificar, porque 45 e 99 são múltiplos de 9. Dá para dividir por 9. 45 por 5 vai dar... 45 por 9 vai dar 5. 99 por 9 vai dar 11. Beleza? Olha lá, 271, 271, 2 é 1, 7 é 2, 1 é 3. 3 algarismos, um 9 para cada um, certo? Nesse caso aqui não dá para simplificar. Ó, 684 é o período. Então, 6, 8 e 4 tem 3 algarismos, um 9 para cada um. Beleza? E aqui, nesse caso, dá para simplificar, tá? Por 9. Beleza aí, ó? Tranquilinho. Tá bom? Então, fica bem tranquilo esse daí, né? Bom, pessoal, agora eu vou apresentar para vocês um tipo de dízima que não começa com zero, não é uma dízima simples, né? Assim, na verdade, ela é uma dízima simples que não começa com zero. Ela é uma dízima simples que não começa com zero, que é esse exemplo aqui, ó, o exemplo da esquerda. E uma dízima composta, é aquela que o período não vem logo imediatamente após a vírgula. Tudo bem? Então, vamos começar por aqui. Tem uma regrinha de 3 passos. E vocês precisam memorizar essa regrinha. Não adianta vocês fazerem os exercícios copiando e sem memorizar a regrinha. Então, vocês têm que ouvir a regrinha e depois irem repetindo a regrinha fazendo os exercícios. Tudo bem? Então, vamos lá. Eu vou apresentar para vocês qual que é a regrinha. Então, vamos lá. 1,454545. Primeira etapa da regra. Destaca-se o que se repete e o que não se repete, sem a vírgula. Então, olha aqui, ó. O que não se repete é o 1. O que se repete é o 45. Então, eu vou destacar o 1 e o 45, sem a vírgula. Então, vai virar 145. Tá lá, beleza? Destaca-se o que não se repete e o que se repete, sem a vírgula. Segundo passo. Subtrai-se o que não se repete, sem a vírgula. Tá? O que não se repete aqui é o 1. Ó. Então, vai ficar 145 menos 1, subtrair, que vai dar 144. Esse é o segundo passo da regrinha. Fácil, mas tem que memorizar. Não adianta querer fazer de olho, porque não vai conseguir. Tem que memorizar a regrinha. Terceiro passo, é o passo mais longo, mas é muito simples.
Divide o resultado anterior. Qual é o resultado anterior? 144. Por tantos 9, quantos forem os algarismos que formam o período? Ó, o período aqui é o 4 e 5. Então, eu vou dividir por 2 9, acrescentando um zero para cada decimal não periódico. Ou seja, se depois da vírgula tiver algum decimal que não for o período, eu tenho que acrescentar um zero para ele, simplificando sempre que possível. Então, vamos ver, ó. 144 eu vou dividir por 99. Eu vou acrescentar com um zero? Não, porque aqui ó, não tem nenhum decimal que não seja periódico. Mas, simplificando sempre que possível. Vou simplificar? Sim, nesse caso dá para simplificar. Por 9, 144 dividido por 9 vai dar 16,99. Dividido por 9 vai dar 11. Tudo bem? Então, professor, está meio confuso. Não, tudo bem, eu entendo que seja meio confuso a primeira. Vamos ver a segunda. 1,2888. A regrinha, ó, vamos ler aqui do lado, ó. Apesar que a regrinha vai aparecer aqui de novo, ó. Vamos lá. Destaca-se o que não se repete e o que se repete, sem a vírgula. Então, aqui o que não se repete é o 1, ó, é o 1 e o 2. Eu vou destacar. E o que se repete é o 8. Então, vai ficar 128, 128, sem a vírgula. Tá aqui, ó. Segundo passo, subtrai-se o que não se repete, sem a vírgula. Então, tá aqui, ó. Vou subtrair do 128, quem não se repete. Quem é que não se repete aqui? É o 1 e o 2. No caso, 12. Vai dar 116. Terceira parte da regrinha. Divide-se o resultado anterior. Quem é o resultado anterior? 116. Por tantos 9 quantos forem os algarismos que formam o período. Ó, o período é formado por um algarismo. Quem? O 8. Acrescentando um zero para cada decimal não periódico. Ó, o 2 é um decimal não periódico. Por que ele é decimal? Porque ele está à direita da vírgula e ele não se repete. Então, eu vou acrescentar um zero para ele. Tá? Ó. Então, ó, 116 dividido por 9, que é 9 para cada algarismo que forma o período. Ó. O período só tem um algarismo. E um zero para cada decimal que não se repete. O 2 não se repete, então só tem um número, um algarismo, eu acrescentei 1. Simplificando sempre que possível. Aqui dá para simplificar por 2, porque os dois são pares. Então, 116 dividido por 2 vai dar 58 e 90 vai dar 45. Tudo bem? Tranquilo, mas precisa treinar. Vamos lá, eu vou apresentar para vocês mais 2 exemplos, tá? Então, 2,0123232323 e assim vai. Então, qual é a primeira parte da regrinha? Destaca-se o que não se repete e o que se repete, sem a vírgula. Tá aqui, ó. O que não se repete e o que se repete, sem a vírgula. Então, o que não se repete é o 2, 0 e 1. Quem é que se repete? 23. Tá aqui, ó. 2, 0, 1, 2, 3. Eu vou subtrair o que não se repete. Quem é que não se repete? É o 2, o 0 e 1. Então, eu vou ficar 20.123 menos 201, que vai dar 19.922. Agora, a terceira parte da regrinha. Eu divido por tantos 9 quantos forem os algarismos que formam o período. Divido quem, professor? O resultado anterior. Está lá ó, na regrinha. Ó. Vamos ver. Divide o resultado anterior por tantos 9 quantos forem os algarismos que formam o período. Vamos ler por partes aqui. Ó. Vamos olhar para o período. Ó. O período é o 2 e o 3, certo? 2 algarismos, 2 9. Acrescentando um zero para cada decimal não periódico. Então, vamos lá. Olha aqui, ó. O período é o 2 e o 3, ó. Um 9 para cada um. Só que quem é a parte decimal que não se repete? É o 0 e o 1. Eu acrescentei um zero para cada um. Mas eu acrescentei um zero porque aqui tem zero? Não, é porque a regra diz para apresentar um zero para cada decimal que não se repete, tá? Nesse caso aqui, ó, os dois são pares. Se os dois são pares, dá para dividir por 2. Então, 19.922 dividido por 2 vai dar 9.961. E o outro, 4.950. Beleza? Tem mais um exemplo aqui para vocês. Ó. Vamos lá. 0,1514514. Então, primeira coisa, destaca-se o que não se repete e o que se repete, sem a vírgula, tá? O que não se repete aqui é o 1, e o que se repete é o 514. Então, vai ficar 1514.
Subtraímos aquilo que não se repete. Quem não se repete aqui é o 1, vai ficar 1514, né? Ó, subtrai isso que não se repete, sem a vírgula. Vai ficar 1514 menos 1, que vai dar 1513. E a terceira parte da regrinha, que é a parte mais longa aqui, ó. Divide o resultado anterior. Que resultado anterior? 1513. Por tantos 9 quantos forem os algarismos que formam o período. O período aqui é formado por 3 algarismos. Então, um 9 para cada um. Acrescentando um 0 para cada decimal não periódico. Eu tenho 1, que é o decimal não periódico, eu acrescento um 0 para ele, ó, tá aqui. Simplificando sempre que possível. Nesse caso aqui, não dá para simplificar, então vai ficar desse jeito mesmo. Tudo bem? Bom, pessoal, agora é com vocês. Encontrem a fração geratriz de cada uma das dízimas periódicas. Qual que é o segredo aqui? Ó? Eu vou apresentar a dízima para vocês. O segredo é você parar o vídeo agora e olhar para a regrinha. Você vai ter que copiar essa regrinha no seu caderno. Todo o conteúdo que está aqui nesse slide, você vai ter que copiar no seu caderno. Tá? Isso aqui é matéria de caderno. Então, todo o conteúdo apresentado aqui, isso aqui é uma aula, vai ser colocado no caderno. Então, por favor, não me manda mensagem, professor, tem que copiar. Tem que copiar, tem que copiar. Se você me mandar mensagem, eu estou entendendo que você não assistiu o vídeo. Tá? Então, aqui não tem sentido eu esperar vocês fazerem, porque senão eu vou perder tempo do vídeo aqui. Então, o ideal é vocês pararem, tá certo? Pararem aqui e fazerem seguindo a regrinha. Então, vamos lá. Destaca-se o que não se repete e o que se repete, sem a vírgula. Então, aquilo que não se repete aqui, ó, é o 1, 2 e o 1 é o que não se repete. O 2 e o 7 é aquilo que se repete, sem a vírgula. Tudo bem? Então, vamos destacá-los aqui. Subtraímos aquilo que não se repete, sem a vírgula. Quem não se repete ali, ó, dá para perceber, é o 1, tá? Então, vamos subtrair ele. Ó, subtraindo aquilo que não se repete. Então, 127 menos 1, 126. Terceira parte da regrinha. Vamos dividir o resultado anterior. Quem é o resultado anterior? É o 126. Por tantos 9 quantos forem os algarismos que formam o período. Ó, o período aqui é formado por 2 algarismos, certo? Acrescentando um 0 para cada decimal não periódico. No meu caso aqui, eu não vou acrescentar nenhum 0, porque não tem nenhum decimal não periódico. Quem é o decimal? O decimal é quem está à direita da vírgula. E nesse caso, quem está à direita da vírgula é exatamente o período, tá? Simplificando sempre que possível. Então, ó, vai dar 126, que é o resultado anterior, dividido por um 9 por 2 e um 9 por 7. É um 9 para cada algarismo que se repete. Nesse caso aqui, ó, dá para simplificar. Tá por 9, 126 dividido por 9 vai dar 14, 99 por 9 vai dar 11. Beleza? Então, vamos para o próximo exercício. Então, o que eu falei? O ideal é você parar agora, já tem a regrinha aí, ó, parar, aplicar a regrinha para você pegar o jeito da coisa. Então, o que acontece aqui? Ó? Destaca-se o que não se repete, é o 14. E o que se repete, sem a vírgula. Então, é o 14 e o 0. 1, 4, 0. Quem se repete? 56. Certo? Isso aqui vai dar um número grande. Ó. Então, vai ficar 14056. Destaca o que não se repete e o que se repete, sem a vírgula. Subtrai aquilo que não se repete. Ó. Se você ver, ó, sem a vírgula, vai dar 140 aqui. Tá? Então, vamos lá. 140. Então, 14.056 menos 140 vai dar 13.916. E a parte mais longa da regrinha. Divide-se o resultado anterior por tantos 9 quantos forem os algarismos que formam o período, acrescentando um 0 para cada decimal não periódico. Então, ó, eu vou dividir 13.916 por aquilo que se repete, ó, um 9 para cada um, o 5 e o 6 se repete, por 99. E acrescentar um 0 para cada decimal não periódico. O 0 aqui, ó, o 0 que está aqui, é uma coincidência. Só que ele está na parte decimal que não se repete, então eu vou acrescentar um 0. Então, tá lá, ó. Simplificando sempre que possível, tá? Então, no meu caso aqui, ó, como os dois são pares, dá para simplificar por 2, certo? E o resultado está aí para vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Copiem todo o exercício no caderno, todos os exercícios, do começo dessa aula até o final.
tá? E isso vai ser pedido para vocês em momento oportuno. Semana que vem, ou talvez no final dessa semana, a gente já está fazendo uma provinha sobre isso aí, tá bom? Um grande abraço a todos, espero que essa aula encontre vocês com muita saúde. Tchau, tchau.